Boa tarde. Bem-vindos a este magnífico Salão Nobre da Universidade do Porto para a cerimónia de tomada de posse do diretor da Faculdade, o professor Dr. António Fernando Silva. E esta cerimónia vai começar com um primeiro momento musical a cargo da Tuna Feminina de Ciências, a Cientuna, que vai ser responsável por duas atuações. Para vocês, então, a Cientuna. É um original nosso, chama-se Lembranças, e de seguida, para não perdermos muito tempo, vamos tocar a Oi. Espero que gostem.
Muito obrigado, Asientuna. E vamos então continuar com a nossa cerimónia, à qual se segue neste momento o ato formal da tomada de posse do diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Para isso, o magnífico reitor, o professor Dr. Sebastião Feio de Azevedo, irá dar posse ao professor Dr. António Fernando Silva. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. E agora, umas palavras do Sr. Reitor, professor Dr. José Sebastião e Feio. Sebastião José, mas é Sebastião. Feio de Azevedo. A ordem dos fatores é comutativa, não é? Na Faculdade de Ciências todos sabemos que a ordem dos fatores é comutativa, de maneira... Meus senhores, eu vou começar com 3 notas prévias. Não interessa qual é mais relevante. A primeira é que é obviamente muito agradável ouvir a turma feminina neste caso. A segunda é que é ainda mais agradável ver esta sala, este salão nobre, com tantas personalidades, o que significa a relevância que as pessoas dão a estes atos. E a terceira é dizer-lhes, e isso é importante, que entendi-nos em todas estas posses que num dia tão especial e de tanta relevância para os diretores das faculdades, que eles devem ter a última palavra nesta sessão, e com muito gosto começo a falar. Caro diretor da Faculdade de Ciências, professor António Fernando Silva, senhor Presidente do Conselho de Representantes, professor Manuel Falcão Moreira, outras personalidades, senhor Presidente do Conselho Científico, professor António Porto, senhor Presidente do Conselho Pedagógico, professora Maria Rosário Pinto, demais órgãos, membros dos órgãos de gestão da Faculdade de Ciências, estimados membros do Conselho Geral, dos órgãos de governo da Universidade do Porto, que estão aqui presentes, colegas da equipe reitoral, vice-reitores, pró-reitores, senhoras, colegas, diretores das unidades orgânicas e de investigação da Universidade do Porto, uma palavra especial para os colegas da equipe reitoral anterior, desde logo ao professor Marcos Santos, mas os tantos colegas que estão aqui presentes, sempre com muito agrado que os vejo nestas sessões, na continuação da nossa vida na Universidade do Porto. Senhores diretores, senhores diretores dos cursos, do departamento, das unidades de ID da Faculdade de Ciências, cara Presidente da Associação de Estudantes, Stefano Azevedo, não sei se é da minha família, se calhar, prezados docentes, investigadores e colaboradores da Faculdade de Ciências, caros estudantes, antigos estudantes, autoridades aqui presentes, e saúdo também com muito gosto os presidentes da Câmara que estão aqui presentes. É muito bom tê-los aqui na nossa casa, um ótimo sinal de cooperação, de ideia de cooperação com a sociedade. Ilustres convidados, e também tenho uma palavra especial para o Dr. Fernando Aguiar Branco, vejo sempre com imenso gosto e agrado esta presença amiga de sempre da Universidade do Porto. Minhas senhoras e meus senhores,
As minhas primeiras palavras são naturalmente dirigidas ao professor António Fernando Silva e, claro, saudando neste momento histórico em que é novamente investido nestas importantes funções de diretor da Faculdade de Ciências da nossa Universidade. Saúdo também, com muitíssimo apreço, os membros do Conselho Executivo que irão acompanhar o professor António Fernando neste mandato, que agora se inicia, e com igual apreço os membros do Conselho Científico, do Conselho de Representantes, do Conselho Pedagógico da Faculdade. A todos, penso que é devido um agradecimento, e agradeço muito este compromisso que assumiram com a Faculdade e com a Universidade, deste trabalho que dão à Faculdade e à Universidade, e desejo naturalmente as maiores felicidades para os vossos mandatos, que são as felicidades para todos nós. Faço realmente votos para que, com a liderança do professor António Fernando Silva, a Faculdade se supere na sua missão nos próximos 4 anos, superando os excelentes resultados alcançados nos últimos anos, que atinja patamares mais elevados de qualidade, de competitividade, patamares de níveis de internacionalização, enfim, que continue a desempenhar o papel relevantíssimo que tem tido na sua missão universitária, no quadro global da sua missão na nossa universidade, e desta forma se continua a prestigiar e com o seu trabalho continua a prestigiar a Universidade do Porto. Meus senhores e meus senhores, a Faculdade de Ciências concluiu hoje o processo de eleição dos seus órgãos de gestão, no seguimento da entrada em funções da equipe reitoral que tenho a honra de liderar. Ultrapassamos assim mais uma etapa de um importante processo de estabilização institucional que está em curso na Universidade do Porto, que ainda não está concluído. Processo esse que é fundamental para que a Universidade estabilize o seu modelo de governação, sem o que não é fácil, não é possível, eu diria, uma gestão e uma governação eficiente da instituição e o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos para este ciclo da nossa vida coletiva. Eu já afirmei o que vou dizer agora em atos de posse anteriores, mas isto é demasiado importante para não deixar de o fazer de novo e, portanto, falo-ei. Esta equipe reitoral preconiza uma governação exercida em estreita cooperação com as sociedades orgânicas, no respeito pelas suas autonomias formais e funcionais. Não podia ser de outra maneira. As faculdades são a força motriz da Universidade do Porto, delas depende a nossa capacidade de promover o desenvolvimento intelectual, científico, socioeconómico, ético e estético, quer da comunidade académica, quer da sociedade em geral. Importa sublinhar que só um relacionamento próximo, dialogante, com e entre as diferentes faculdades, promoverá a coesão interna, a dinâmica de agregação, o espírito de colaboração, indispensáveis para fazer face aos imensos desafios que se colocam hoje, que se têm colocado ao longo dos anos, mas que se colocam hoje factualmente à Universidade do Porto. A necessidade desse esforço agregador decorre, por um lado, do atual estado, digamos, de complexidade, sofisticação e multidisciplinaridade do conhecimento, por outro, do aumento imenso da dimensão económica e, consequentemente, do aumento da responsabilidade de gestão dos bens públicos da Universidade e, finalmente, da conjuntura económica que todos vivemos e que, enfim, diria quase que nem vale a pena estar a falar muito sobre isso, da grave conjuntura que vivemos. Nós temos um grande desafio à nossa frente, um desafio que estou certo que iremos vencer, mas é um grande desafio que temos à nossa frente. Desde logo, e como sabemos, em 2014, 2015, nós vamos de novo trabalhar sob fortes restrições financeiras, num quadro em que persistem imensas, excessivas e desnecessárias exigências burocráticas e sérias limitações à autonomia das universidades através dessas limitações burocráticas, entre outros aspectos. Este cenário adverso só pode ser amenizado e ultrapassado, e será seguramente ultrapassado, com uma gestão responsável, com a articulação dos nossos saberes e, sobretudo, com a tenacidade, com a abnegação e a determinação da nossa comunidade académica. A coesão interna e a união de esforços são fundamentais para gerar, globalmente, uma massa crítica forte, na qual possamos alicerçar a nossa capacidade para competir internacionalmente, e esse é um desígnio muito importante da nossa universidade, com outras instituições do ensino superior. De resto, com a investigação de qualidade e em múltiplas áreas que hoje se desenvolve na nossa universidade, nós temos todas as condições de sucesso
desde que saibamos promover, repito, um diálogo interdisciplinar profícuo, condição essencial no avanço científico e no sucesso da nossa missão. Importa, portanto, desenvolver, fortalecer uma cultura de partilha, de colaboração e de criação de sinergia interna que proporcionem o aproveitamento conjunto de competências, conhecimentos e experiências, objetivo que é, como já também o disse noutras sessões, incompatível com uma visão concêntrica do funcionamento das faculdades. Com esta cultura assente num esforço coletivo e solidário, a Universidade do Porto terá razões acrescidas para encarar o futuro com esperança. Aliás, é nos momentos difíceis que a grandeza das instituições melhor se vislumbra e se abrem também janelas de oportunidade para os que acreditam, se preparam e trabalham afincadamente, como é o nosso caso. Minhas senhoras e meus senhores, a Faculdade de Ciências tem sabido valorizar e dignificar a história do Porto, da Universidade do Porto, de forma marcante, diria, claramente, de forma notável. Em 103 anos de história, estou só a falar do período de vida formal da Universidade, porque sabemos que, digamos, a Faculdade de Ciências se projeta bem para trás, para o século XIX, não é? A Faculdade de Ciências tem tido uma trajetória observada de crescimento claro, em qualidade e dimensão, em todas as áreas que mais relevam na missão da Universidade. Desde logo, na qualidade e atratividade da sua oferta formativa, com uma visão multidisciplinar crescente, que se traduz numa cooperação também crescente com as outras faculdades, com várias áreas de conhecimento. Depois, na notável evolução da sua investigação fundamental, em dimensão e qualidade, que se traduz numa produção científica também ela crescente, cada vez mais visível e internacionalmente competitiva. No sentido também de uma valorização do conhecimento traduzido em investigação aplicada, em inovação e transferência de tecnologia. Igualmente, com um portfólio de ações de ligação à sociedade e aos jovens, nomeadamente ações de divulgação da ciência e de atratividade, de atração do interesse dos jovens para os temas da ciência. Referindo-me ainda à atividade da faculdade, penso ser atual e relevante mencionar e deixar-lhes uma nota de testemunho breve sobre o tema tão importante como atual da investigação desenvolvida pelos docentes e investigadores da nossa universidade e, em particular, pelos docentes e investigadores, neste caso, da Faculdade de Ciências. Embora criticável, bastante criticável, em vários aspectos, a recente avaliação dos centros de investigação portugueses pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia acabou por reconhecer, eu diria, em termos relativos do universo da investigação nacional, o mérito das unidades de investigação e desenvolvimento da Universidade do Porto. 30 centros ligados à nossa universidade foram classificados nos 3 níveis superiores de classificação. Enfim, a Fundação usou os termos excepcionais, excelente e muito bons, eu chamo-lhes A, B e C, porque, enfim, a terminologia de inflação terminológica é muito grande no nosso país, mas, enfim, o termo técnico é excepcionais, excelentes e muito bons. Do que resultou que os investigadores dos centros afetos à Universidade do Porto irão receber cerca de 24% do financiamento total disponibilizado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Ora, para estes resultados, muito contribuiu a Faculdade de Ciências, que está associada a 3 dos 4 centros classificados com excepcional, a 3 dos 8 centros classificados com excelente e a 4 dos 18 centros classificados com muito bom. A Universidade conseguiu construir globalmente um ecossistema científico de excelência para o qual a Faculdade de Ciências muito contribuiu. Uma nota mais de muita importância sobre a atividade da Faculdade. A da sua relação com a comunidade, consubstanciada também por iniciativas em áreas várias importantes, da arte, da museologia e da divulgação científica. É sabido que a Faculdade dispõe de um vasto e valioso património, cujo acesso público tem vindo a ser proporcionado pelas suas iniciativas, várias em colaboração direta com a Reitoria. Falo, por exemplo, do Museu de História Natural, da Casa Anderson, do Observatório Astronómico Professor Manuel Barros ou do Instituto Geofísico, que reúnem acervos, equipamentos e espaços físicos de grande importância histórica ou científica. Por tudo isto,
A Universidade do Porto tem, obviamente, um grande orgulho na sua Faculdade de Ciências. Temos consciência do que significa para o cumprimento da missão da Universidade toda esta massa crítica, toda a qualidade formativa, a capacidade de investigação e o potencial de interface com as outras áreas do conhecimento e com a sociedade que a Faculdade encerra. Nesta última perspectiva, perceberão, pois que, como universitário que sou, como professor que sou da nossa grande universidade e, claro, como reitor, espero muito, como penso que a cidade, a região e o país esperam, de uma faculdade que é a casa-mãe do conhecimento fundamental, que esteve na gênese da universidade, que tem essa tal imensa interface e, consequentemente, um imenso potencial de fomento do desenvolvimento do conhecimento e da universidade. Uma faculdade que, obviamente, pelas razões que mencionei, tem obrigatoriamente que ser bem-sucedida na sua missão, num momento de desenvolvimento científico e humano que é plural, multidisciplinar, com instrumentos que proporcionam e exigem a partilha, com uma exigência competitiva em que só vence realmente quem souber desenvolver um verdadeiro esforço coletivo. É este um grande desafio para todos, desde logo para os órgãos de gestão da Faculdade de Ciências, para a sua comunidade docente e não docente e, naturalmente, em particular para o seu diretor. E estou certo de que vão ter um ciclo de desenvolvimento com muito sucesso, de que todos vamos beneficiar, como a Universidade do Porto irá ter. Estou certo disso. Do meu lado, do lado da reitoria, vamos naturalmente continuar a trabalhar com a faculdade para que esta tenha as condições essenciais ao êxito da sua função pedagógica ou científica, da sua função cultural, enfim, para o êxito da sua missão na Universidade do Porto. Muito obrigado. E após as palavras do magnífico reitor Dr. Sebastião Feio de Azevedo, seguem-se as palavras do professor António Fernando Silva, diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Estou pasmado e muitíssimo contente. Em primeiro lugar, gostava de dizer boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença nesta cerimónia de tomada de posse. Mas permitam-me que eu inverta o protocolo em duas coisas. A primeira, para dizer que eu, como diretor da Faculdade de Ciências, não fiz melhor. Muito obrigado, Sr. Reitor. Acho que para nós, todos os elementos da Faculdade de Ciências, é um motivo de orgulho ouvir o nosso reitor falar assim de nós. O segundo momento em que eu gostaria de inverter, e peço desculpa, Sr. Reitor, pela inversão do protocolo, e peço a compreensão para isso, é que toda a gente que me conhece sabe que eu tive sempre na minha vida uma prioridade clara. A minha prioridade foi e será sempre a minha família. E por isso gostaria de iniciar os meus agradecimentos dirigindo-me à mulher que há 40 anos teve a ousadia de se tornar minha companheira, a Maria Inês. A estrela que tem iluminado a minha vida, o meu esteio e a minha fonte de determinação, a quem consigo dizer singelamente obrigado. Obrigado por teres contribuído decisivamente para tudo o que conseguimos com base no amor que nos une. E neste conseguimos está o fruto do nosso projeto de vida, que infelizmente não pode estar aqui presente hoje, o nosso filho, o Tiago, que hoje também participa noutro projeto com a Gó e as nossas duas princesas, a Rita e a Diana. Para eles também é o meu profundo agradecimento por partilharem tão carinhosamente a minha vida. Não posso, neste momento, esquecer aqueles que desde cedo acreditaram em mim e tudo fizeram para me proporcionar as condições de sucesso que eles não tiveram. Os meus pais, António e Joaquim. Sr. Reitor, recuperarei agora o protocolo. Cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento as autoridades académicas aqui presentes, nomeadamente os membros da equipa reitoral, do Conselho Geral e do Senado, o Sr. Professor do Estudante, os diretores de outros órgãos de gestão, o Sr. Administrador e a Sra. Diretora do Estado, que não vi, mas que com certeza não pôde chegar. E saúdo o Sr. Diretor do SPUP, e saúdo os colegas diretores das faculdades, com particular carinho os que repetem comigo a situação, o Jorge Bento, o José Alberto Correia,
o António Sousa Pereira, o Carlos Guimarães, que não está aqui, mas que também merece a minha saudação, e ainda o José Costa Lima e o João Proença, e os ex-diretores com quem partilhei tão bons momentos, o Cândido de Agra e o Afonso Pinhão. Cumprimento e saúdo e agradeço a presença do professor José Marcos dos Santos, antigo reitor da nossa universidade, bem como os elementos da anterior equipa reitoral, a professora Maria de Lourdes, o professor António Cardoso, o professor Jorge Gonçalves, que está sentado lá atrás, tem um lugar cá à frente, a professora Lígia Ribeiro, cuja presença reflete as excelentes relações que entre nós se estabeleceram nos últimos 4 anos. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Ciências, professor Manuel Falcão Moreira, e todos os elementos do Conselho de Representantes da FACUP. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Científico, professor António Porto, e o Sr. Presidente do Conselho Pedagógico, a professora Maria do Rosário Pinto, e os presidentes dos departamentos da minha faculdade, e neles cumprimento todos os docentes e todos os trabalhadores não docentes da FACUP. Cumprimento os coordenadores dos centros de investigação sediados ou parceiros da FACUP aqui presentes, o professor Baltazar de Castro, o professor José Manuel Mendonça, o professor Manuel Delgado, o João Lima, os doutores João Ventura e o Delmiro Maia. Cumprimento o Stefano, presidente da Associação de Estudantes, e também o Carlos, ex-presidente da nossa associação, e na pessoa deles cumprimento e saúdo todos os estudantes da nossa faculdade, que são a razão da nossa existência. Cumprimento o Rui Oliveira, que está aqui em representação da Comissão de Trabalhadores. Cumprimento e saúdo todos os aposentados e jubilados da FACUP aqui presentes. Permita-me ainda um conjunto de agradecimentos e de saudações especiais ao Sr. Dr. Fernando Aguiar Branco, que está sempre presente com uma palavra e com um apoio que são imprescindíveis para a sobrevivência e o bom nome desta casa. Cumprimento o Sr. Professor da Santa Casa da Misericórdia, que está aqui representado pelo Dr. Luís Martins. Cumprimento os Srs. Presidentes da Câmara ou os seus representantes com os quais ativamente colaboramos. No caso, a Sra. Doutora Ana Maria Magalhães, a representação do Sr. Presidente da Câmara do Porto, o Sr. Presidente da Câmara de Baião, o Dr. José Luís Carneiro, o Sr. Presidente da Câmara de Gondomar, o Marco Martins. A Aurora não veio, não conseguiu chegar, a Aurora é vereadora, foi nossa aluna e foi minha. Está cá, está cá. É vereadora da Câmara de Gondomar, foi nossa aluna na Faculdade de Ciências e foi minha aluna no Departamento de Química. Cumprimento ainda o Sr. Dr. Paulo Ferraz, administrador do Instituto Politécnico do Porto, e que também está aqui em representação da professora Rosário Gamboa. Sou professor há mais de 41 anos. Muito aprendi com os meus estudantes, mas há um grupo especial ao qual eu gostaria de deixar aqui uma saudação especial. O grupo daqueles que prepararam a sua tese de doutoramento sob minha orientação ou co-orientação. São 24. Alguns dos quais são hoje meus colegas, como é o caso do Cosme Moura e o Carlos Melo Pereira e ainda a Maria João, que por razões pessoais não pôde estar presente. E cumprimento todos os outros que ocupam lugares de investigação, quer na nossa universidade, quer noutros laboratórios. O Tiago, a Mariana Quireia e a Mariana Ornelas, a Elizabeth, o José Pino, o João Borges, a Virgínia, a Renata, o Ricardo, a Vera, a Helena Cassota, a Sandra Falcão e a Cristina, e não me consigo lembrar de todos. Ou aqueles que ainda estão a preparar a tese, como é o caso da Cátia, a Inês e o Nuno. A todos mesmo agradeço a presença e reafirmo-vos que o vosso contributo para eu ser quem sou hoje foi extremamente valioso. Deixei para o fim os meus cumprimentos às pessoas que me acompanharam e que vão continuar a acompanhar-me, que me acompanharam no anterior mandato e que constituirão a nova equipa reforçada. O José Luís Santos continuará a ser o subdiretor. A professora Helena Santovaia, o professor Paulo Célio, a nossa nova aquisição, e o doutor Agoré de Carneiro. Peço a todos que relevem as muitas omissões que com certeza cometi, mas a todos agradeço, sensibilizado, o terem aceito o convite para estarem aqui presentes neste evento da minha tomada de posse como diretor da faculdade. Senhor Reitor, juntando-me a todos os diretores cujos atos de posse antecederam esta, gostaria de lhe manifestar o meu apreço pessoal e o apreço da FACUP por concretizar a cerimónia de posse dos diretores das faculdades de um modo público e festivo, neste que é, hoje, o Salão Nobre da Universidade. A tomada de posse como diretor da Faculdade de Ciências neste Salão Nobre, que, como sabe, também foi durante quase um século o Salão Nobre da Faculdade de Ciências, estando rodeado de retratos de professores e diretores da Faculdade de Ciências, em particular o seu primeiro diretor, o professor Ferreira da Silva, químico como eu, ou eu como ele, que desempenharam funções destacadas na Universidade
e que contribuíram de um modo decisivo para o prestígio da Universidade do Porto, tem um profundo significado para mim e adiciona-se a outros momentos importantes da minha vida académica que aqui vivi, em particular as minhas provas de agregação de 1988 e a apresentação pública da minha candidatura a reitor. A Faculdade de Ciências tem como missão procurar novo conhecimento, novas e mais abrangentes visões e transmitir o que daí resulta às novas gerações. É uma tarefa que não tem fim de mandato, que é estimulante, pois sabemos que para além da competência são necessários a diligência, o entusiasmo, a persistência e o bom senso para atingir resultados bons para cada um de nós, para toda a comunidade. A Faculdade de Ciências tem um passado e um presente que se orgulha, que se sintetiza numa identidade partilhada pela comunidade de FECUP. Reafirmo que cuidar e promover essa entidade deverá ser obrigação de todas as direções da Faculdade, pelo que aquela a que presidirei assumirá essa responsabilidade por inteiro. Foi tendo presente a missão e a identidade da FECUP e ainda a mensagem de esperança e confiança com que me candidatei há 4 anos, Ciências, Faculdade com Futuro, que me recandidatei. Não como estudante repetente, mas para fazer melhoria de nota, renovando assim o compromisso com a Faculdade para que prossiga o caminho que lhe continua a assegurar o reconhecimento como unidade orgânica da Universidade do Porto, líder no ensino e na investigação nas áreas das ciências naturais e exatas, na formação de professores e fortemente empenhada no desenvolvimento de aplicações da ciência para benefício da sociedade. Como tal, contribuindo de um modo determinante para a afirmação nacional e internacional da Universidade do Porto como universidade de referência. Assentando no desempenho do anterior mandato, submeti um programa de ação que foi elaborado numa situação complexa, como o Sr. Reitor acabou de mencionar, dominada pela indefinição e incerteza, quer a nível de financiamento, quer a nível das previsíveis alterações estatutárias decorrentes da recente revisão dos estatutos da Universidade, quer ainda das prometidas alterações ao RGES e da anunciada reorganização da rede do ensino superior, que deverão ter lugar na próxima legislatura. A situação da crise económica e social e de reversão demográfica obriga-nos a encontrar as soluções adequadas para enfrentar os condicionantes que daí derivam, que se traduzem em aspectos como a competição por estudantes, a drenagem dos melhores estudantes de pós-graduação para universidades internacionais, os custos operacionais elevados pela natureza da formação que proporcionamos e pela diversidade das nossas áreas de intervenção, as quais têm que ser consideradas no pressuposto de que não é aceitável qualquer perda de qualidade na formação. Foi com clara consciência desses fatores condicionantes e dos desafios resultantes do contexto nacional e global, em particular da evolução das características das novas gerações de estudantes, da exigência em transmitir princípios e valores, em paralelo com a aquisição de competências e desenvolvimento de capacidades, da competição internacional por financiamento e talentos, da utilização das tecnologias digitais, que elaborei um plano que demonstra ambição, mas temperada pela prudência, um plano que deseja mobilizador para a mudança, sem provocar ruptura, tendo como objetivo principal continuar a fazer crescer, como salientou o Sr. Reitor, o prestígio da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, assente na qualidade do ensino e investigação que nela se realizam e na relevância da sua interação com a sociedade. Obviamente que este não é o espaço nem o momento para detalhar esse programa que intitulei Ciências, Renovar o Compromisso. Mas fiz um renovar de compromisso que resulta do entusiasmo que colocamos no mandato anterior na promoção da qualidade do nosso ensino, na criação de condições transparentes de apoio à investigação, no cuidado e carinho com que lidamos com a nossa identidade patrimonial e cultural, no respeito e na admiração pelas pessoas da FECUP. Renovar o compromisso que assenta na convicção de que a responsabilidade da FECUP e da Universidade em geral não se esgota na promoção da educação superior das gerações sucessivas de estudantes, nem em fazer a investigação nos diversos domínios, de modo a transpor as fronteiras do conhecimento, nem em aplicar à sociedade os resultados à sociedade para promover o progresso económico, social e cultural. Mas que há um papel mais relevante e abrangente a realizar, que consiste em promover a reflexão sobre a envolvência humana na contribuição do mundo, na compreensão do mundo, contribuindo desse modo para a formação integral do ser humano, capaz de lutar por uma sociedade justa e solidária, de promover o funcionamento da democracia e de assegurar um planeta sustentável.
Numa universidade de investigação, o ensino continuará a ser um objeto determinante da sua atividade. Partilho da preocupação expressa por Thomas Anderson, presidente de uma universidade sueca, de que me recuso a pronunciar o nome, que escreveu recentemente: "The reputation of a university is more often associated with its research performance. This has to change, so that excellent teaching also wins recognition." O compromisso que renovamos é o de prosseguir os esforços para assegurar um ensino de qualidade e inovador, que ultrapasse o âmbito do sucesso e êxito académicos dos nossos estudantes, mas que os prepare para a obtenção do êxito e sucesso ao longo da vida. Devemos assegurar a formação de profissionais competentes, de cidadãos integrais, preparados para viver no mundo da globalização. Para tal é necessário assegurar a qualidade pedagógica do processo de ensino-aprendizagem, utilizando nomeadamente abordagens que passem pela utilização frutífera dos conhecimentos, competências, atitudes e modos de comunicação que os jovens de hoje possuem, particularmente daquelas resultantes do mundo digital em que cresceram e vivem. Já John Dewey alertou no século passado: "If we teach today as we were taught, we rob our children of tomorrow." O ensino na FECUP deve continuar a atrair por isso e apoiar e manter os melhores estudantes e assegurar que eles adquiram uma sólida formação técnica e científica específica que induza a capacidade de fazer perguntas, de pensar, de ser crítico, de trabalhar em equipa, mas simultaneamente adquiram formações que facilitem a adaptação a novas profissões, a novos ambientes e a diferentes culturas colocadas próximas pela globalização. Como afirmou aqui o meu querido amigo professor José Alberto Correia, diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, no discurso da sua posse, é preciso integrar tanto os saberes considerados úteis como os saberes da fruição e da inutilidade, sendo que a inutilidade destes últimos é condição da sua utilidade. Para isso, será necessário introduzir ou reforçar as estruturas institucionais que promovam a inovação pedagógica e curricular, criando espaços de interação e formação que permitam incluir com maior profundidade a dimensão cultural e humanística, adicional às competências transversais, que propiciem a educação para a democracia, tão importante num dia de hoje, depois do que aconteceu em França ontem. Como diz Luísa Neto, professora da Faculdade de Direito, sendo as universidades instituições de difusão de ciência e cultura, a educação para a democracia é um tema em que parece evidente a interpenetração entre o processo de transmissão do conhecimento científico e a básica dimensão do aprofundamento da cultura democrática, assumindo-se que o aprofundamento do conhecimento é indissociável do desenvolvimento das competências transversais e específicas que permitam gerar saber. Neste âmbito, potenciar as sinergias entre a investigação e o ensino-aprendizagem ou promover os programas de mobilidade e internacionalização deverão ser processos a que obrigatoriamente teremos que dar maior atenção. Sendo uma escola de ciências, a investigação é um pilar nuclear da atividade que se desenvolve no contexto FECUP, pelo que renovamos o compromisso de promover a qualidade da investigação, tão bem avaliada a nível nacional, como salientou o Sr. Reitor para a Universidade do Porto. Reconhecida por padrões internacionais, os docentes e investigadores da FECUP deverão contribuir de um modo determinante, como espera o Sr. Reitor, na afirmação da Universidade do Porto como uma universidade de investigação, no sentido que a investigação é a fonte geradora do conhecimento novo ou aplicado, mas também deve, no contexto das suas atividades, promover e integrar o processo de ensino e aprendizagem. Os docentes e investigadores da FECUP integram um elevado número de unidades de investigação de diferente índole, centros, laboratórios associados, institutos, a maioria dos quais coexiste no perímetro da universidade. Disse no início do meu anterior mandato que a concretização dos objetivos estratégicos da faculdade na investigação não dependia somente da sua ação direta e que considerava central a construção de uma plataforma regulamentar, FECUP Unidades de Investigação, que potenciasse um aumento da qualidade e quantidade da produção científica, que clarificasse as condições de execução dos processos e agilizasse a contratação dos investigadores. Neste sentido, na FECUP aprovou-se um regulamento que estabelece os princípios gerais de interação FECUP-unidades de investigação, ao abrigo do qual se assinaram protocolos com cada unidade.
As condições criadas continuarão a permitir o apoio às unidades que utilizam espaços da FECUP, bem como a ultrapassagem de constrangimentos na execução financeira de projetos. Como em múltiplas ocasiões tenho referido, é o defeito de ser repetente, a situação existente está longe de ser satisfatória, porque, na minha opinião, o sistema conduz à existência de duas tutelas sobre os docentes e investigadores, à existência de poderes paralelos, impede a articulação de objetivos e coordenação de atividades, dificulta o aparecimento de sinergias e é gerador de frequentes incompreensões e desconfortos, de tensões ou conflitos envolvendo unidades de investigação e faculdades. Partilho com o Sr. Reitor o reconhecimento que é necessário encontrar, a nível da Universidade, um enquadramento global para toda a investigação que se realiza no seu perímetro, que englobe e potencie a capacidade de resposta aos desafios que nos irão ser colocados pelos programas do Norte 2020, que fomente a investigação multidisciplinar em áreas de cruzamento de saberes, que permita encontrar os apoios necessários a todas aquelas unidades e investigadores que, por razões válidas, foram afastados do processo de financiamento da sua investigação, mas, acima de tudo, que assegure o enquadramento imprescindível e a articulação necessária entre ensino e investigação. Neste contexto, não posso deixar de comentar brevemente o recente exercício de avaliação das unidades de investigação. Como elemento fundador de uma associação de centros desclassificados de excelente no anterior exercício de avaliação, a IASSE, fui um dos que apoiei a necessidade de se efetuar uma avaliação sem suspeição prévia para assegurar a confiança na qualidade e isenção dos resultados. Sendo a dimensão das nossas comunidades científicas equivalentes a paróquias, em que todos conhecem todos, a avaliação feita por pares externos parecia vantajosa desde que satisfizesse duas condições básicas: os pares serem competentes e serem independentes, em resultados serem justos e universais. Aquilo a que assistimos com a divulgação dos resultados intermédios e finais da avaliação, apesar de serem bons para a Universidade do Porto, e das consequências imediatas, e eu sublinho imediatas, pois haverá outras consequências graves a curto e médio prazo, como seja o desmantelamento da investigação na Universidade do Porto, transferindo para entidades externas, o desmantelamento dos saberes, levam-me a subscrever o que o professor Carlos Filhais, pelo Natal, publicou. Ao longo da avaliação, ficaram nítidas, bem mescladas, a incompetência e a má-fé, porque o resultado só podia ser aquele que foi. Em particular, o financiamento estratégico que alguns centros obtiveram é uma prenda opaca, inexplicável, e, em alguns casos, inexplicável. Tem todo o ar de arbitrária, o que não admira dada a fragilidade do processo. Para acreditarmos na justiça, teríamos mesmo de acreditar no Pai Natal. Fim de citação. Tenho poucas dúvidas sobre a falta de competência da generalidade dos avaliadores, dada a sua reduzida experiência, o seu desconhecimento das disciplinas em avaliação e, aparentemente, pelo menos aqueles com quem lidei diretamente, desfasados das grandes preocupações atuais sobre a necessidade em apoiar decisivamente a investigação fundamental e fomentar a investigação em interfaces entre várias disciplinas. São incompreensíveis muitas das classificações e das propostas de financiamento, atendendo particularmente aos indicadores publicados pela FCT. Ao analisar os resultados e ao ler os comentários, creio que em vez de avaliação se fez futurologia, tendo-se valorizado propostas de intenções de futuro ignorantes os resultados anteriores. Surpreende-me o silêncio de muitas pessoas cujos comentários e cartas abertas deram origem a grandes títulos em jornais e telejornais. Só do público eu retirei: ciência aberta, à vista talvez uma grande oportunidade perdida. A distribuição do Sistema Científico Universitário Nacional, FCT, a má avaliação dá mau nome à avaliação. Perplexidades na avaliação. Sr. Reitor, não quero acreditar que as incríveis pressões que foram feitas deram resultado e que os lobbies existentes triunfaram, pelo que espero, Sr. Reitor, que o CRUP não tenha ficado anestesiado e se deixe de insistir na necessidade de haver corrigido o que denunciou no documento que enviou ao Sr. Ministro, onde se lê. Passo a citar. Este processo de avaliação não tem a necessária qualidade. É uma oportunidade perdida para uma política nacional de promoção do conhecimento avançado e está a resultar numa grave perda de confiança no sistema de avaliação, com a desconsideração quase total dos parceiros das universidades.
E este texto deu o seguinte título sugestivo no público: Reitores arrasam a avaliação da FCT. Um falhanço pleno. Fim de citação. Senhor Reitor, caros colegas, trabalhadores não docentes e estudantes, estimados convidados, por todos os recursos que dispõe e pelas potencialidades que eles comportam, a FECUP tem que contribuir para tornar a Universidade do Porto uma referência no âmbito cultural, procurando mobilizar de forma inovadora para o espaço público o importante espólio de memórias acumulado ao longo dos tempos e, por isso, renovamos o compromisso com a cultura e o património. A FECUP não é só a realidade física localizada no Campo Alegre, mas distribui-se também por outros locais onde se situam vertentes da sua atividade. É o caso do Instituto de Geofísica da Universidade do Porto, na Serra do Pilar, o IGUP, o Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, no Monte da Virgem, o Jardim Botânico e Casa Anderson, no Campo Alegre, o Instituto de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, na Foz, assim como os museus de Ciência e de História Natural e o Fundo Antigo, situados aqui neste edifício, e ainda a biblioteca e os seus arquivos no Campo Alegre. Sendo este um vasto património, um legado do passado que faz parte da nossa identidade e a que estamos vinculados, consideramos que é a nossa obrigação primeira entendê-lo, mantê-lo e conservá-lo para podermos transmiti-lo para o futuro. São múltiplos os exemplos de colaboração entre a FECUP e a Reitoria no âmbito da valorização social e cultural do património, de que me permito realçar os esforços conjuntos que foram feitos para tornar possível a recuperação do edifício central do Instituto Geofísico, instituição centenária orientada para atividades no domínio da meteorologia e da sismologia e na instalação de novos equipamentos sísmicos e meteorológicos, bem como na requalificação paisagista dos seus espaços exteriores. O IGUP constituir-se-á como o front-end da Universidade numa área de cruzamento de saberes que envolvem todos riscos climáticos, ambientais, sísmicos e sociais, articulando-se com os grupos de ideia da Universidade que têm competências nestas componentes, para além de manter e alargar a sua vertente histórica de registro meteorológico e sísmico. Na mesma linha do que está a ser feito para o IGUP, situa-se a intervenção no Observatório Astronómico do Professor Manuel Barros, onde pretendemos dinamizar as atividades de ID, de formação e de divulgação científica, de elevada atratividade neste domínio, e onde recuperamos equipamentos com importância histórica e formativa, como é o caso do Círculo Meridiano de Espelho, um equipamento emblemático do Observatório, e a recuperação do telescópio de 76 cm de espelho primário, o maior telescópio existente em Portugal, o qual deverá estar concluída no verão do próximo ano. É com prazer que posso anunciar que este será provavelmente o único ativo experimental português, depois da nossa recuperação, num projeto europeu de detecção e vigilância de lixo espacial, em que o professor Delmiro Maia estará envolvido. As intervenções no IGUP e no Observatório têm sido articuladas e tido o apoio da Câmara Municipal de Gaia, cuja colaboração me apraz aqui agradecer. Senhor Reitor, pela sua história, a FECUPA tem um acervo valioso nas áreas das ciências naturais e das ciências físicas, que procurou no passado organizar e tornar acessível à comunidade através da constituição dos seus museus de ciência e de história natural. No meu anterior mandato foi assumido que, sendo certo que este património é essencial para a nossa escola, pois testemunha a construção ao longo dos tempos do que é hoje a cultura e a realidade da FECUP, deverá ser trabalhado e apresentado como património da Universidade do Porto. Porque, em articulação com a Reitoria, atuámos de forma a serem constituídos os Museus de História Natural da Universidade do Porto e o Museu de Ciência da Universidade do Porto, Polo FECUP, ambos situados neste edifício histórico. Continuaremos, Sr. Reitor, a trabalhar com as equipas diretivas do Museu de História Natural da Universidade e do Museu de Ciência da Universidade do Porto e com a Reitoria, estando já em execução parcial um plano de intervenção e reorganização dos espaços museológicos, que inclui o Jardim Botânico e a Casa Anderson, e da orientação das suas atividades para que se concretize, a curto prazo, o Museu da Universidade do Porto, o qual, desejavelmente, deverá integrar outros núcleos museológicos existentes na Universidade.
O Museu da Universidade do Porto deverá ser um equipamento que contemple as componentes de referência cultural, formativa, de divulgação, de investigação e de indução à reflexão, com enquadramento histórico sobre os caminhos do futuro. Permita-me agora um outro conjunto de reflexões. Hoje em Portugal ainda se vive uma situação de grandes dificuldades financeiras e económicas, com elevados custos sociais que se têm traduzido numa redução acentuada e sem paralelo na nossa história no investimento no ensino superior público. A nossa universidade e a generalidade das suas faculdades, em que se inclui a FCUP, têm conseguido navegar ao longo destes últimos tormentosos anos, mantendo a qualidade das atividades ligadas à sua missão, esforçando-se por reduzir custos e lutando para conseguir meios adicionais. Os resultados têm sido bons, permitindo que se afirme que ocupamos posições destacadas nos rankings e participamos em vários centros de investigação que, como disse o Sr. Reitor recentemente, foram classificados excepcionais e excelentes. Mas quando alinhamava este texto, lembrei-me dos primeiros versos de uma canção sul-americana que aproveitei para parafrasear. Não quero ficar indiferente e quero, quando terminar este mandato, poder dizer que pelo menos fiz o suficiente. Na realidade, eu não quero fazer o suficiente porque eu quero fazer melhoria de nota. Mas, e de facto, apesar de positivos, os indicadores escondem algumas realidades a que não quero e não posso ficar indiferente, pois elas podem assombrar o futuro, caso não sejam assegurados os meios e as condições que permitam manter a qualidade. A primeira realidade a que não quero ficar indiferente reside no facto dos indicadores não refletirem o ceticismo, a insegurança e a falta de confiança no ensino superior público, nomeadamente no valor fundamental da educação, o que é visível, em particular na desvalorização social da formação de nível superior. O confronto que se faz entre bem público e interesse privado, entre educação para a profissão e educação para a vida, que se reflete na preocupação acrescida de se avaliar ou medir o valor de um grau em termos da sua empregabilidade ou do salário associado, afeta particularmente os graduados da FCUP. Por isso, a FCUP, Sr. Reitor, empenhar-se-á em dar o seu contributo para que a Universidade do Porto possa ser um polo dinamizador na reconquista da confiança da sociedade no valor da educação, em particular na formação de nível superior. A segunda realidade a que não quero nem posso ficar indiferente e que também não é revelada pela maioria dos indicadores, foi sintetizada num recente título do Jornal Público, eu leio muito, atribuído ao Sr. Presidente do Conselho de Reitores. As universidades sobrevivem à custa do envelhecimento dos seus docentes. Era este o título. A frase, que me chocou, conjuga as aparentes folgas financeiras decorrentes da não reposição dos aposentados e que têm que ser utilizadas para compensar as reduções de financiamento, com o impedimento de recrutar e renovar o corpo de docentes da faculdade e com a impossibilidade de assegurar a promoção nas carreiras por múltiplos entraves administrativos, alguns decorrentes de regiões. Nas palavras brilhantes do meu amigo Jorge Bento, aqui preferidas na sua posse, e por citar, sem alargamento e renovação do corpo de docentes e de funcionários não docentes, a UP encaminha-se irremediavelmente para a decadência. Aos que vão restando, sobram os motivos de frustração e desencanto, provocados pela desvalorização e desprestígio que o Estatuto de Trabalhadores em Funções Públicas tem vindo a ser alvo, particularmente acentuado nas reduções remuneratórias e na sobrecarga de trabalho, e, internamente, a desmotivação causada por experiências que a Comissão de Trabalhadores recentemente classificou de mal-sucedidas, como são o caso do SUPUP e do apoio médico aos trabalhadores da Universidade do Porto. Em outubro passado, no dia da FCUP, qualifiquei a situação da Faculdade de Ciências como uma bomba de relógio que explodirá a médio prazo, caso não seja possível tomar medidas que permitem o seu desarme antecipado. De facto, dentro de 10 anos, a FCUP esvaziar-se-á, pois cerca de 22% dos atuais docentes aposentar-se-ão, com consequências devastadoras a nível de ensino e de investigação, caso não se proceda à sua substituição atempada e devidamente programada.
A situação, sei, não é exclusiva da FECUP, é transversal a toda a universidade e até a todas as universidades. Por isso apelei naquela altura e apelo a uma ação concertada e a um papel mais ativo de todos os académicos e das suas instituições, junto das entidades que tutelam o ensino superior público, para que sejam feitas as alterações legais ao ECDU e ao RGES, para que sejam levantadas as restrições administrativas e burocráticas, impeditivas de promover e recrutar docentes em procedimentos separados, para que seja concedida às universidades a autonomia necessária para que possam fazer a renovação e rejuvenescimento dos seus quadros e, assim, assegurar o cumprimento da sua missão. O terceiro e último aspecto a que não quero ficar indiferente e que os indicadores não refletem é a existência de tensões crescentes entre as necessidades de ensino, particularmente pré-graduado e a investigação, bem como a competição intensa por fundos públicos, sejam eles para financiamento da investigação, sejam para o funcionamento dos programas doutorais. A FECUP é particularmente sensível a este aspecto, pois ministra 45 programas de formação inicial ou de mestrado, e os seus investigadores integram várias unidades de investigação, participando em múltiplos programas doutorais. Temo, e desejo que me engane, que a curto prazo iremos ser confrontados com um aumento de dificuldades que venham a exigir um reequacionar dos protocolos existentes com outras universidades e com os institutos de investigação. Caros amigos, a FECUP é uma das 14 faculdades da Universidade do Porto, pelo que a sua ação deve ser congruente com os objetivos definidos para a Universidade, particularmente nos vertentes de ensino e de investigação, da cultura e da interação com a sociedade. Isto, que é evidente por si, está subjacente a toda a estrutura orgânica da Universidade e a FECUP continuará a assumi-lo por inteiro, procurando sempre com ajustado e sem pretensão de protagonismo, constituir-se como uma escola aglutinadora de consensos e de compromissos no interior da Universidade do Porto. No meu anterior mandato, procurei atuar de modo a contribuir na construção desta desejável e necessária realidade. E reafirmo aqui hoje que esta orientação continuará a estar presente no mandato que agora se inicia. Todavia, tal não significa que a FECUP abandone ou abrande o seu empenho em que sejam mantidas as condições de funcionamento e qualidade alicerçadas na necessidade de preservar a democracia, em particular a liberdade de pensamento académico para investigar, falar, debater, escrever e publicar sem receio de forças externas ou internas, pois só assim podem ser consideradas ideias novas, combatida a ortodoxia, explorado o desconhecido e capitalizado o espírito criativo. A universidade é sede da diferença e da diversidade. Alberga a discussão e o confronto de ideias, que são a fonte principal da sua dinâmica e do seu progresso. Tenho afirmado noutras ocasiões que é inerente à dinâmica da universidade que se produzam tensões e diferenças de opiniões, as quais tenho considerado análogas aos atritos que se produzem no movimento dos corpos na física. Tenho feito a analogia de que os atritos da universidade, como noutras organizações, podem e devem ser reduzidos para que se progrida em coesão na direção desejada. Para tal devem ser utilizados processos de polimento e lubrificação adequados, que, no meu entender, são o diálogo e a informação completa e transparente. Todavia, cheguei à conclusão que também é necessário e imprescindível a existência de um clima de confiança e a necessidade de respeitar o outro e ao outro, como recentemente salientou o ex-diretor da Faculdade de Direito e meu amigo, professor Cândido da Agra. Mas a coesão e a confiança não se obtêm por decreto ou regulamento. Pelo contrário, exigem esforço de conquista e construção. Neste contexto, hoje resolver a situação complexa e perturbadora resultante ainda do modelo adotado para o STPUP e do modo do seu funcionamento, que não satisfaz a faculdade nem quase a globalidade das pessoas. A outro nível, a FECUP entende que a Universidade do Porto tem que ser mais do que uma soma simples do que acontece nas 14 faculdades. E só assim ela pode realizar todo o potencial que tem disponível. Acreditamos que temos consciência desta realidade e continuaremos a atuar em coerência com o que daí decorre. E neste contexto,
poderei apontar a nossa atitude de princípio relativamente ao Porto Digital, que emerge de um conceito que consideramos relevante para a Universidade do Porto e, como tal, deve ser operacionalizado, construindo com visão, diálogo e determinação uma estrutura capaz de responder com valor acrescentado às crescentes necessidades da Universidade. Independentemente das naturais incidências que sempre estão presentes na fase de constituição de estruturas deste tipo, expresso aqui o meu apreço pela forma como o processo tem conduzido, que é mérito indiscutível do Sr. Vice-Reitor, professor Martins Ferreira, e afirmo o meu apoio à constituição e operação do Porto Digital, que irá permitir dar um salto qualitativo importante na Universidade do Porto, em particular na utilização das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem no cigarro. Gostaria ainda de referir outro domínio no qual a FECUP, como Faculdade da Universidade do Porto, tem procurado atuar no contexto de desenvolvimentos que consideramos importantes para a Universidade. Ele insere-se na percepção crescente da responsabilidade da Universidade em pensar e gerar conhecimento que nos possibilite a escolha de avançar para o futuro por caminhos compatíveis com a dignidade humana. Na essência, o que está em equação é a Universidade do Porto considerar importante apostar na concepção, análise, discussão e desenvolvimento de uma orientação estratégica em torno das plantas, congregando competências que atualmente existem na Universidade do Porto nas suas faculdades e unidades de investigação e envolvendo toda a cadeia de conhecimento, desde a investigação fundamental até às aplicações e sua avaliação económica e social. O investigador da nossa universidade, no momento de inspiração, introduziu o termo PLANTAP, ou PLANTUP, para identificar esta possível orientação estratégica da Universidade do Porto. Combina de modo virtuoso o associar às plantas um papel essencial para o futuro da humanidade, com o planeamento e a ação que a Universidade do Porto poderá desenvolver nestes domínios. A FECUP traduziu na sua ação o seu empenhamento no desenvolvimento desta orientação estratégica e reafirmo agora perante o Sr. Reitor, a sua equipe reitoral, as direções das unidades orgânicas e demais presentes. Não queria terminar sem me dirigir aos docentes e investigadores da FECUP, aos nossos estudantes, ao dedicado conjunto de trabalhadores não docentes e aos nossos alunos. Gostaria de vos reafirmar que me candidatei e inicio um novo mandato porque acredito que o futuro de sucesso da Faculdade de Ciências estará assegurado enquanto produzirmos um bem público, uma educação de qualidade, resultante da integração da investigação e da inovação no ensino. Enquanto integrarmos, como disse o Sr. Reitor, especialização disciplinar com colaboração multidisciplinar, enquanto realizarmos em equilíbrio virtuoso, para usar as palavras do meu querido amigo professor Sousa Pereira, em equilíbrio virtuoso a distinção entre a investigação básica e fundamental e a investigação aplicada, reconhecidas internacionalmente, enquanto nos mantivermos permanentemente comprometidos com a melhoria da qualidade. Acredito no futuro de sucesso da nossa faculdade porque ele se constrói com pessoas e não com regulamentos. E as pessoas que fazem a FECUP são de grande qualidade, competência e dedicação. Acredito ainda no sucesso da FECUP porque integramos a melhor universidade para os melhores estudantes do país, Sr. Reitor. E com ela partilhamos objetivos e aspirações, sendo, como tem afirmado o Sr. Reitor, uma das suas forças motrizes. Acredito na importância central da FECUP na Universidade do Porto, tal como foi na altura da criação da universidade, pois a FECUP tem no seu património uma abordagem cultural à aquisição de novo conhecimento que é muito diferente da que existe em outras faculdades da universidade. Sr. Reitor, caros colegas, estimados funcionários e alunos, excelentíssimos convidados. Agradecendo as palavras que o Sr. Reitor aqui proferiu sobre a minha faculdade, termino reafirmando com o que disse há 4 anos, que considero que a Faculdade de Ciências, utilizando o seu património e sem perda da sua identidade e autonomia, deve manter a sua afirmação como unidade orgânica da Universidade do Porto, solidária e empenhada na colaboração, na criação de redes e no lançamento de pontes estratégicas, dando assim um contributo positivo para a coesão e sucesso da Universidade do Porto. Muito obrigado e votos de bom ano para todos.
para dar por encerrada esta cerimónia, vamos ter um segundo momento musical a cargo da Tuna Feminina de Ciências, a Cientuna. Queríamos só então deixar mais uma vez um agradecimento a quem nos convidou para cá estarmos. É sempre a nós uma honra, para mais um local como este, que durante tantos anos albergou aquela que é a nossa segunda casa.
nossa capa devagar. Muito obrigado à Cientuna. Está assim encerrada a cerimónia de tomada de posse do diretor da Faculdade. Segue-se um pequeno porto de honra para o qual estão todos convidados no átrio deste edifício. Muito obrigado.